versículo 14 e 15. Glória a Deus. Amém, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Nós sabemos. Aleluia. Deixa eu só marcar um texto aqui. Glória a Deus. Nós sabemos, né, da trajetória, né, de Josué, sabemos que ele foi o substituto, né, de Moisés, né, um homem que se responsabilizou por uma nação, de chegar com aquela nação até o lugar da terra prometida, e nós sabemos que não assim como não foi fácil para Moisés, também não era fácil para Josué. Mas, no entanto, Deus, assim como Deus estava com Moisés, Deus estava com Josué, e assim como Deus está conosco também, nessa grande jornada do dia a dia, que é de caminhar na presença do Senhor, é de viver para o Senhor, de buscar aquilo, as suas promessas, né, que Ele tem para nós, né? Mas aqui vai dizer a palavra, né, de tudo aquilo que o povo de Israel passou. Josué já nos fins dos seus dias, ele vai trazer na memória do povo quem é Deus, o que Deus fez, o que Ele faz, né? Ele traz à memória do povo tudo aquilo que Deus representa, né, para aquele povo que saíra da terra do Egito, lugar de escravidão, de tristeza e de dor, né? E aqui ele vai falar da renovação da aliança, né, daquele povo com o seu Deus, dando uma renovação, do continuar de caminhar junto, continuar caminhando junto. Mas ele vai deixar bem claro que para que aquela nação pudesse continuar caminhando junto, era necessário deixar os seus deuses, tudo aquilo que apartavam eles, né, do Senhor. Então Josué ele vai falar: agora, pois, temeu ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, com integridade e com fidelidade, né? Vai falar: deitai fora os deuses estranhos, a quais serviram os vossos pais da além do Eufrates. Lança fora tudo aquilo que possa substituir na sua vida, porque a palavra vai dizer que não tem como nós servirmos a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro. É por isso que Deus nunca aceitou, né, essa divisão, né, essa compartilhar, né, ele ser compartilhado, não, compartilhado não, ele ser, uma pessoa agora está servindo a ele, amanhã está servindo a outro Deus, não, e Deus fala: não, você serve a mim ou você não serve, ou você desce de um lado para o outro, sai do muro, ou você fica em cima do muro, ou você desce dele. Deus está falando isso para as nossas vidas, ou você sai de cima do muro, ou você fica em cima dele, mas não dá, eu não aceito, os outros deuses podem até aceitar, né, ser dividido, vai até aceitar você dividir a sua adoração com eles, mas para mim não, a sua adoração tem que ser totalmente para mim, totalmente para que eu possa vir a receber verdadeiramente. Por isso, tenha integridade, tenha fidelidade na adoração de vocês. Volta lá, lança fora tudo aquilo que vocês ainda podem ter herdado dos vossos pais, porque o que acontece muito é nós herdarmos alguns costumes ainda antigos. Quando a gente menos percebe, ainda a gente ainda está praticando algo que,
Faz muito tempo, ainda tem uns requisitozinhos que é preciso ser lançado fora. É isso que Josué está falando. Tira os requisitos do passado, viva o presente na graça de Deus e viva para Ele verdadeiramente. E Josué vai continuar falando, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, ou seja, se vocês acharem ruim, ter que servir só a mim, só ao Senhor, né? Escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em terra que habitais. Vocês escolhem, é ruim servir ao Senhor? É ruim a renúncia? Então, se você não quer renunciar, não tem então para que você continuar servindo, porque o nosso Deus, Ele não divide a glória dele com, achei a palavra certa, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, não é verdade? Então essa era a visão que Josué ele tinha do nosso Deus. E essa é a visão que nós devemos ter todos os dias do Deus a qual nós servimos. Tudo aquilo que vem para tomar a glória que é de Deus na nossa vida é preciso ser lançado fora. Por quê? Porque através da minha vida, alguém vai ter que aprender comigo. Através da minha maneira de servir, tem alguém na minha casa que está me observando. E é isso que Josué também estava preocupado. Fala, se lança fora, para que a geração de vocês não se perca no meio do caminho. Lança fora os costumes e os desejos antigos. Lança fora, para que tenha uma geração santa, uma geração lavada, uma geração remida. Então a preocupação de Josué não era só com aquele povo, mas com a descendência que viria, com a geração que viria através daquele povo, para que eles também pudessem aprender verdadeiramente a servir ao Senhor. Mas Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o meu coração ele não está dividido. O meu coração ele não está dividido entre A e B. O meu coração tem uma certeza, eu tenho um Deus no céu, que opera em cima no céu e embaixo na terra, que é por mim, e Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é o único que tem o trono do meu coração. E Ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção de quem Ele era e de quem Ele representava dentro do seu lar. Ele não era primeiro era o sacerdote da sua casa. Primeiro ele ensinava na sua casa. Primeiro ele transferia ali o que Deus tinha ensinado para ele, para a sua casa, para a sua família. Por isso ele fala com tanta firmeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que nós possamos ter essa firmeza, ter certeza de a quem nós estamos servindo, a de quem nós estamos dando testemunho no dia a dia para nossa casa, que primeiro Josué, ele ensinou para a casa dele e deu testemunho para a casa dele. A Bíblia não vai falar quem eram os filhos, a Bíblia não vai dizer quem era a esposa de Josué, mas ele tem uma convicção que algo foi ensinado lá, e se alguém se perder, vai ter que voltar de novo para o caminho. Vai ter que voltar de novo para o caminho. Mas ele não deixou de ensinar. Não é diferente nas nossas vidas, como o pastor Cairo falou aqui. Nós estamos aqui, nós temos pessoas da nossa família, pessoas que nós desejamos estar conosco, que esteja conosco, servindo a esse mesmo Deus. Na verdade, é o mesmo desejo de Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo de todo crente salvo em Cristo Jesus. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele deseja que a sua casa seja salva também. Se houver alguém que não desejar que a sua casa seja liberta, salva, transformada, é porque ele ainda não aceitou a Jesus verdadeiramente. É por isso que nós insistimos em falar de Jesus, é por isso que nós insistimos em pregar o evangelho da cruz, é por isso que nós insistimos em dizer que Jesus veio para libertar, transformar, ele veio achar o que estava perdido, ele veio para o doente. É por isso, é porque um dia nós nos encontramos nessa situação. Não é verdade? É por isso que nós permanecemos, é porque nós desejamos ver como Josué viu a casa dele servindo ao Senhor. Mas pastor, o teu filho está
distanciado. Como é que você pode pregar uma palavra dessa? É porque eu vivo por fé e eu não vivo por vista. Muitos estão vendo agora, mas Deus está me ensinando a enxergar o depois. Deus está interessado na minha fé, naquilo que eu estou crendo. Para muitos é o agora, esse momento, não tem jeito, está apaixonado pelas coisas do mundo, está amando o mundo, pode até estar, mas assim como um dia eu também saí da casa do Senhor, da presença do Senhor, e Ele me resgatou para a glória e honra e louvor do nome dEle. Assim também é na minha casa, é na sua casa, é na sua família, porque para Jesus não há causa perdida. Para Jesus não há causa perdida. O mundo pode não ter esperança, mas a nossa esperança, ela está posta no Senhor. A minha esperança, ela está posta no Senhor. E a esperança é o combustível que me movimenta. A minha esperança é ela que me habilita todos os dias a estar nos pés de Jesus. O que será a vida de um crente sem esperança, irmão? Se não tiver esperança, não está esperando nem Jesus voltar. Mas se nós tivermos esperança, nós temos esperança para crer, para ver o milagre acontecer na nossa casa e na nossa família. O milagre acontecer, Deus realizar proezas e maravilhas, Deus fazer aquilo que os meus olhos até mesmo pensou que eu não iria ver. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu voltei para o Senhor Jesus, eu comecei a servir ao Senhor, e eu morava com a minha mãe e com meu pai, mas o cara estava distanciados, separados, mas eu voltei para o caminho do Senhor, porque eu sabia a volta. Eu sabia o caminho de volta e eu voltei. E quando eu voltei sozinha, só eu crente. E eu olhava para a minha casa, para a vida da minha mãe, para a vida do meu pai. Eu olhava para a vida dos meus irmãos e eu falei, Senhor, será? E Deus, Ele foi fazendo promessas. Deus é um Deus de promessas. A partir do momento que nós começamos a servir a Ele, quando nós nos voltamos com integridade, com fidelidade a Ele, Ele vem para nós com coisas grandes. Deus faz o extraordinário acontecer. Por que eu digo isso? Porque eu vivi e tenho vivido promessas de Deus. Um dia eu estava orando, orei ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos, por todo mundo. E eu fui para a igreja. Quando eu coloquei o pé dentro da igreja, o pastor, quando foi ministrar a palavra, ele olhou para mim e falou, não se preocupe, porque eu salvarei cada um dos teus. Ei, a promessa, quando eu aceito a Jesus, a promessa ela não é só para mim. A promessa é para quem está perto de mim também. É interessante que Deus fez a obra, Deus está fazendo. Aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa. Não é só eu que vou converter de todo o coração, não sou eu que convenço, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, através da promessa de Cristo Jesus. E é por isso que eu falei no monte, Jesus, os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram, e eu vi o milagre acontecer. Isso é Jesus que faz, irmão. Isso é a perseverança, é eu ter a certeza de quem eu quero servir. Imagine se eu estivesse cocheando entre dois pensamentos. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero o mundo. Amanhã, né? Deus ia fazer alguma coisa na minha vida? Deus tem compromisso com o indeciso? Deus não tem compromisso com o indeciso. Deus tem compromisso com aquele que tem convicção de quem Ele é. Esse é o compromisso de Deus. Eu acho interessante que quando Paulo e Silas, eles foram presos, que eles oraram lá na prisão, as cadeias caíram, e veio aquele guarda que até queria se matar porque achava que os presos tinham fugido, mas eles estavam lá em segurança.
Ele vai chegar para Paulo e Silas e ele vai dizer aqui o quê? O que faço para ser salvo? Ele estava, em primeiro lugar, ele queria se matar, ele estava desesperado. Com o nosso pensamento, se uma cadeia abrir hoje, as portas da cadeia ruírem, qual a primeira atitude dos presos? Se eles não tivessem sobre um poder sobrenatural, fugir. Então, quando aquele carcereiro vê aquelas cadeias, as portas das cadeias cair, e ele falou assim, fugiu todo mundo, vão me matar, mas antes que o povo de Israel, os líderes de Israel me matem, eu me mato primeiro. Mas Paulo vai dizer, não faça nada com você, porque todos estão aqui, não saiu ninguém. Deus já tinha dominado a área para fazer uma obra na vida de um homem. Porque Deus tinha um propósito ali. E a pergunta dele é o quê? O que faço para ser salvo? O que faço para ser salvo? E qual a resposta de Paulo? Qual a instrução que logo Paulo vai dizer? Fala assim, o negócio, meu filho, não é só aqui na cadeia, não. Nós vamos para a tua casa. A nossa intenção não é ganhar só você. E Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Paulo falou, o propósito é começa aqui, mas vai terminar lá dentro da tua casa, com a salvação dos teus, com a libertação dos teus, e você vai poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai dizer a palavra que Paulo e Silas, ele é levado por aquele guarda para sua casa. Ali os familiares daqueles guardas estão lá, cuida e zela dos vergões. Mas o principal que eles foram lá, não foram para ser cuidados. Eles foram lá para concluir uma obra que Jesus começou naquele cárcere. Na vida daquele homem, eles foram lá para que não somente aquele carcereiro, mas toda a família dele foi salva em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer, verdadeiramente, se eu crer, se eu acreditar, se eu confiar, se eu proclamar, se eu declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, que a promessa nos alcança e alcança todos os demais. Nós vemos Jesus, ele veio para Israel. Israel não quis, ele falou assim, bora para os gentios, vamos para os gregos, vamos salvar a humanidade inteira agora, porque é melhor, não é verdade? Vamos conduzir eles para a videira também. Então a salvação, quando ela chega para mim, ela chega para toda a minha família. A promessa vai se cumprir. Para minha casa, vai concluir, como eu disse, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Ah, Jesus, mas está demorando. Ele aperfeiçoa, ele sabe trabalhar, ele sabe fazer. Ele, se for necessário, ele ruir porta de cadeia, para ele salvar, ele salva. Ele é o nosso Senhor, ele sabe trabalhar. Nós não compreendemos os mistérios de Deus, mas ele sabe trabalhar. Eu acho interessante também que Cornélio, o centurião, ele já é conhecido, Deus já dá testemunho dele, falando para ele que ele é um servo temente a Deus, que recebeu as esmolas e as petições dele chegou até o céu. Mas Cornélio, ele nem tinha conversado ainda com os discípulos, ele nem tinha sido evangelizado, mas pelo testemunho, ele foi evangelizado e ele passou a crer em Jesus Cristo. Antes de Pedro chegar na casa dele, ele já estava dando glória a Deus. Antes de Pedro chegar na casa dele, ele já estava servindo ao Senhor com a sua alma, com o seu coração, fazendo o melhor que ele podia fazer. E Deus envia Pedro. Deus fala para Cornélio, Cornélio, envia um anjo e fala, Cornélio, tem um homem chamado Simão Pedro que está na casa de Simão, o curtidor. Manda 2 homens lá e manda trazer Pedro, porque Pedro precisava pregar para Cornélio. Cornélio ainda precisava ouvir muita coisa, aprender mais de Deus. Sabe o que eu acho lindo em Cornélio? Que ele não quis a salvação só para a casa dele. Vai dizer a palavra que Cornélio, ele chama seus amigos. Vamos lá em Atos 16.
Atos 16, eu achei extraordinário. Eu falei, meu Deus, Aí eu alegrei com a mensagem. Depois que Jesus me deu isso aqui, irmão, eu falei assim, tá tranquilo, Jesus. Atos 16, versículo 30. Cadê? Atos 16, Jesus, será que eu perdi? Aqui. Cornélio. Amém. Espera aí, irmão, rapidinho eu acho. Eu preciso ler para vocês verem. Vai dizer em Atos 10, irmão, perdão, versículo 24. Vai dizer assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aí vai dizer, glória a Deus. Então falou Pedro, dizendo, reconheço que Deus, versículo 34. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Se você for ler esse versículo todinho, vai dizer que todos aqueles, Pedro chegou e falou de Jesus, para todos aqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro conduziu todos a ser batizado. Quer dizer o quê? Que houve a salvação da casa de Cornélio, houve a salvação dos amigos de Cornélio e dos parentes mais íntimos de Cornélio, porque ele convidou. Então a salvação, ela não é só para mim, a salvação é para quem crê. Quem estiver perto de mim e crê que Jesus Cristo pode mudar a história, a salvação é para ele. Ele vai poder dizer que ele vai para a casa dele, lá dentro da casa dele, ele vai ser instrumento de salvação nas mãos de Jesus também. Por isso que é importante nós dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não vai não, aquela pessoa é muito difícil. Não tem ninguém que seja difícil demais que pare com o meu Jesus. Porque o meu Jesus é poderoso para libertar, transformar, curar coração, mudar caráter. O nosso Deus, ele faz isso. E nós podemos proclamar e dizer como Josué falou: eu não divido a glória do meu Deus com ninguém. O meu Deus é o meu Deus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem estiver dentro da minha casa vai servir ao Senhor. E meu vizinho também vai servir ao Senhor. E meu amigo também vai servir ao Senhor. E o meu parente também vai servir ao Senhor. Não adianta nós querer Jesus só para nós. Nós temos que levar Jesus para os demais. Para os demais. Às vezes eu fico observando. O meu filho está distante do Senhor, mas eu converso com os amigos dele. Será que nós entendemos os propósitos de Deus? Será que não é para mim falar? Jesus não permitiu ele sair para que eu ganhe aqueles também? Porque a salvação não é só para o meu filho. A salvação é para os amigos dele também. Não há ninguém que esteja afastado que Jesus não pode trazer para perto. Então a gente tem que entender os desígnios e os propósitos de Deus. Tem alguém da sua família distante do Senhor? Nunca amaldiçoe que anda com ele, mas abençoe e fala que Jesus é bom para ele também. Porque quem sabe no dia que o céu vier, ele traz uma multidão de amigos com ele também. Porque a salvação é para mim, para você, para o seu amigo e para o seu vizinho. É para todos. Que nós não venhamos ser egoístas. Nós temos que falar a verdade. Hoje com Jesus é assim, 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 igual Josué falou. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus ele não divide a glória dele com ninguém. Com Jesus não tem como servir a dois senhores. Mas se você vier, tu vai ver coisa grande acontecer. Você vai viver coisas grandes da parte do Senhor. Mas o que você vive, pastora Eliana, de tão grande com Jesus? Só dele ter misericórdia da minha vida todos os dias. Só dele
me manter de pé, me manter ainda crente nessa terra e fazer de mim morada do seu Santo Espírito já é o suficiente, porque a minha alegria não consiste em riquezas, a minha alegria não consiste em comida, mas em paz, justiça e alegria do Espírito Santo de Deus. A minha alegria não está firmada aqui. Achei lindo que a Raquel falou assim: nossa, a menina podia pregar no meu lugar hoje. É viver aqui, como ela falou, como já estivesse vivendo no céu. É dessa forma, irmão. É viver aqui, andar aqui, falar aqui, como já estivesse lá no céu. Porque Jesus já está aqui, que Ele é o dono do céu. Então, por que não viver como já estivesse lá? Se nós vivermos aqui, como nós já estivéssemos lá, nós não temeríamos tantos males. Nós estamos temendo muitos males porque nós não estamos vivendo aqui como se nós já estivéssemos lá. Não é verdade? Então, que nós possamos firmar os nossos passos em Cristo Jesus e creia nas promessas. Assim como Josué acreditou, confiou e pôde declarar no final: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A autoridade dentro da tua casa é você. A autoridade sobre a vida dos seus filhos é você. Você vai dizer todos: meu filho é filho da salvação. Meus filhos é filho da salvação. Minha mãe é filha da salvação. Meu pai é filho da salvação. Meu amigo é filho da salvação. Não abro mão. Eu quero ver eles lá no céu, Jesus, junto comigo. Começa a proclamar, irmão. Começa a mover o mundo espiritual com palavras de poder, com palavras de autoridade, com palavras de ousadia. Aí nós veremos o milagre acontecer. Mas se nós ficarmos cabisbaixo, ai meu Deus, nunca vai acontecer, não vai mesmo não. Porque Deus nos deu espírito de ousadia e de coragem, não de covardia. É com autoridade, é com poder. Levanta as tuas mãos, proclama lá. Se precisar marchar, marcha. Se precisar sapatear, sapateia. É você e Jesus. E Jesus e você. E Ele sabe o que eu e você precisamos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.